Olá, boa tarde para você que está conectado com o Novo nas redes sociais, especialmente aqui na nossa página no Facebook. Eu sou o Luan Xavier e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre Enem 2016. A gente está se aproximando na reta final desse Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano teve uma particularidade de ter sido aplicado em duas datas em virtude da ocupação de algumas escolas em protesto a algumas medidas adotadas e discutidas pelo governo federal. Já tivemos aí a primeira chamada e agora dias 3 e 4 vamos ter prova para aproximadamente 2.000 alunos. 2.100 alunos. Aqui no Rio Grande do Norte, que fariam prova nas escolas que estavam ocupadas. E hoje aqui comigo o professor Iano e o Anderson Leão, que é coordenador pedagógico lá do CDF. O professor Iano é professor de História, especializado na parte das ciências humanas, e hoje vai falar para a gente sobre a expectativa dessa prova, né? Todo mundo pergunta, a dúvida, acho que principal de todo mundo, é saber se a prova, professor, ela vai ser muito diferente, se é uma outra prova, em virtude de já ter sido aplicada uma, ou se a primeira prova ela pode servir de guia, né? Se pode ser usada para estudar, se pode ter uma base, enfim, o que é que se espera, né, dessa segunda chamada, como está sendo o nome que está sendo dado nessa essa segunda data da prova do Enem, especificamente na tua área, que é a área das ciências humanas. Ok, Luan. Boa tarde a todos. A prova do Enem não é também uma prova tão previsível não, mas podemos tirar algumas expectativas dessa segunda, segunda etapa da prova do Enem, certo? Por exemplo, a sugestão de um professor de humanas, assim como um professor especializado em Enem, é que o aluno procure fazer um filtro, certo? Ele baixa a prova que ocorreu há semanas atrás, procure elencar os conteúdos que caíram na parte de humanas e tente dar uma reforçada nessa reta final para os conteúdos, certo, que não foram contemplados, certo? Ele pode até comparar essa prova deste ano com a prova do ano passado e perceber se aquele conteúdo que não caiu no ano passado e não caiu nesse ano, quem sabe poderá ser contemplado nessa prova que vai ser agora neste final de semana. Então, é uma expressão forte candidato, certo, de estudo nessa reta final. Tendo em vista que o nosso aluno do Enem já está preparado, ele já estava preparado para aquela primeira prova, né? Mas teve aquelas pequenas casualidades, né, que acabou estendendo ele para uma outra etapa. Mas faça um filtro e vamos ver a vitória. Tem algum assunto que a gente já possa pensar aí de cabeça que não esteve presente nessa primeira chamada, nessa primeira prova, mas que, por ser um assunto que está em voga, que, enfim, tem alguma coincidência histórica, possa cair nessa segunda chamada? Isso. Nós, professores de cursinho, professor terceiro ano, voltado para preparatório, Enem, tiramos umas certas análises para focar em alguns assuntos que possam ser mais influentes para o Enem, né? Apostamos em muitos conteúdos este ano. Inúmeros caíram já na primeira prova que houve recentemente. E aí, aguardamos que aqueles que não caíram, caiam agora. Por exemplo, eu vou tratar de um assunto aqui agora que ele engloba história, geografia, sociologia e bem atualidades, certo? Que foi a situação do ataque às Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, o World Trade Center, certo? Este ano nós rememoramos os 15 anos fechados, né, do World Trade Center. É um tema bem geopolítico. O Enem gosta certo? Dessas datas, né? Dos fechamentos de datas. Exatamente, tem um aniversário. Muitas revistas a nível nacional, muitas revistas de caráter científico humanos, né? Contemplou matérias ligadas a este evento. Os livros reforçaram didáticos nas escolas, certo? E aí, como é que o aluno pode ficar antenado dentro dessa temática, né? Nós sabemos que o ataque ao World Trade Center foi promovido por um grupo terrorista, digamos assim, chamado Al-Qaeda, que na época era gerido por Osama Bin Laden. Daí que esse ataque ocorreu contra os Estados Unidos, né? Os aviões acabaram colidindo contra aqueles dois prédios. E aí temos uma consequência dentro disso aí, né? Uma consequência assumida na época foi que o governo Bush, presidente na época dos Estados Unidos, assumiu uma ofensiva, né, contra o Oriente Médio. Daí que os Estados Unidos e muitas nações do Ocidente Europeu, né, fizeram presença maciça militar lá no Oriente Médio e empreenderam no combate ao terrorismo. E esse combate ao terrorismo ele tem um nome, chamamos de Guerra ao Terror. Portanto, se você ouvir falar
World Trade Center, na questão do Enem, tenta encontrar uma alternativa que faz esse link, a guerra ao terror, que foi uma ofensiva ocidental contra esse grupo Al-Qaeda diante desse ataque às Torres Gêmeas. Bacana, já tem aí uma primeira dica Uma valiosa. super dica, viu? Super Professor dica. Iriano, para a gente ficar ligado, né? A Maiana está aqui participando, Iriano, mestre, e a gente já tem uma pergunta aqui que eu queria passar para o Anderson, da Mara Martins, que ela está querendo saber se o resultado será na mesma data. É uma dúvida que muita gente tem, né? Muita gente já fez o Enem, né? E agora cerca de 2.000 alunos, né? 2.100 alunos vão fazer a segunda chamada, e o pessoal quer saber se o resultado ele vai ser dividido também, se vai ser na mesma data, como é que vai ser? Boa tarde a todos. A expectativa, Luan, professor Iano, vocês que estão aí acompanhando, o Enem nunca viveu essa realidade que está vivendo. É um discurso nosso de ser humano atípico em vários aspectos. Então, até para o INEP também existem adaptações. A reação deles é natural que não haja uma previsão, porque nunca houve uma situação assim. Então, acerca do resultado, o que nós estimamos? O resultado, geralmente, com a prova acontecendo no final de outubro, início de novembro, como foi este ano, na primeira semana de dezembro sai o resultado. Vale salientar que antes, algumas edições, o resultado era trazido como uma média só. Hoje não, hoje o aluno tem uma nota de cada área. Então a expectativa é que na primeira semana de janeiro saia o resultado. Mas, como houve esta mudança, a ideia é que no final de janeiro, aproximadamente, saia o resultado de ambas as provas. Que saia no mesmo período, porque a única diferença é a prova devido à questão da ocupação. Mas o resultado já é natural que saia no mesmo período, não como antes. Por que não na primeira semana de janeiro? Porque existe um tempo menor de correção de todo o processo. Veja, a prova acontecendo no início de novembro, tem todo o mês de novembro, dezembro, para janeiro sair o resultado. As provas objetivas, elas são corrigidas em equipamentos, né? Por isso que você deve fazer a prova com caneta de tubo transparente esferográfica de cor preta. Então tem todo um processo. Então, já que tem uma segunda edição, um segundo momento, vai ser esperado todas as correções para sair tudo junto. Essa é a expectativa, para que não haja nenhuma mudança. De repente, um já tem um resultado, se ele já tem um resultado, o SISU vai abrir antes para ele já começar a concorrer? Não. A concorrência ela é simultânea, é igual, é no mesmo tempo. Então a ideia é que mude de data, não seja na primeira semana, seja em meados do final do mês de janeiro de 2017, mas todos os resultados saiam juntos no mesmo período. Essa é a ideia que aconteça. Bacana. Agora eu queria saber, Anderson, um assunto, professor Iano também, um assunto que a gente sempre bate aqui, que durante a Maratona Enem, né, para você que está chegando agora, não sabe ainda, esse projeto, a Maratona Enem 2016, é uma parceria do Novo com o CDF. A gente reuniu a equipe do CDF, que é uma equipe já especializada em aprovação, já trabalha com Enem, esse novo Enem, desde o vestibular da UFRN há vários anos, e tem um histórico aí de aprovação. Então a gente chamou esse pessoal todo para cá e a gente eles prepararam todo o conteúdo considerado essencial. Eles têm lá um sistema, né, de fazer o raio-x da prova, e eles sabem, de acordo com cada ano, o que está acontecendo lá no ambiente geopolítico, o que é que vai cair, o que é que tende a cair na prova, e sempre eles acertam o conteúdo. Então, a gente separou o conteúdo essencial para você e a gente viu que isso deu muito certo. Até hoje, muita gente dá depoimento, dá testemunho de que quando pegou a prova, tudo que caiu na prova tinha sido falado aqui na maratona, e um assunto que a gente sempre tratou, todos os professores falavam, era sobre os cuidados, além da parte acadêmica, digamos, né? Que é você chegar cedo, saber o que levar, documento e tal e tal. Porém, muita gente ainda teve problemas com isso. Gente chegando atrasada, gente que não sabia local de prova no dia da prova. Então eu queria que vocês, mais uma vez, explicassem de forma bem didática para quem está nos assistindo, primeiro, o que é que se tem que levar no dia de prova e quais as recomendações que a gente pode dar, tendo em conta que esse fim de semana acontece em Natal pelo menos 3 eventos grandes. É verdade. Carnatal, lá na Arena da Juna, Zona Sul, uma região que interfere ali no trânsito para quem vem de Ponta Negra, de Parnamirim, de outras cidades como Macaíba, Candelária, enfim. O Hallelujah, que também é lá próximo e também é um grande evento que vai acontecer
e que pode também mexer com questão de ônibus mais cheio. Fim de semana o ônibus, a carga de ônibus reduzida. Tem um evento evangélico no Alecrim acontecendo, um congresso de jovens. Então, muita coisa acontecendo em vários pontos da cidade que podem talvez atrapalhar. Então, qual a recomendação que se dá para o pessoal que vai fazer a prova? Vamos lá. Como o Luan disse, é muito pertinente, a preparação também, não somente do aspecto intelectual. Porque nós conhecemos muitos alunos que estudaram, pegaram muitas dicas, fizeram simulados, saíram muito bem, mas existem alguns aspectos que na hora da prova, no dia da prova, influencia. Né? Daí a gente orienta que durma bem, que fique tranquilo, que tenha um momento bom, que não vá se estressar com nada, não vá se preocupar. Porque tudo isso influencia e existe também a questão da ansiedade, né? Da expectativa. Eu acredito, Luan e professor Ian, que até para o INEP não é uma situação tão simples. Como fazer uma prova para que ninguém diga que foi mais difícil ou mais fácil, selecionar, porque a experiência, né, o que é acostumado é fazer uma prova por ano. Então essa prova vai ser esse perfil, dessa forma, vamos escolher esse... Então até isso. Então muitos alunos ficam ansiosos, será que foi bom, será que não foi? Eu acredito que a maioria, como me procurou, já queria ter passado, eu já queria estar de férias, já queria ter feito essa prova, enfim. Mas se acalme, você não está sozinho, nós estamos aqui com você para lhe acompanhar em todos os momentos. Então qual é a ideia? A documentação necessária. É importante que você leve o seu documento oficial com foto, e existe uma lista de documentos oficiais que você pode utilizar, CNH, carteira de trabalho, tudo isso atualizado. Se de repente você foi assaltado ou perdeu, você precisa pegar um boletim de ocorrência numa delegacia. Se você for de menor, vá com uma pessoa de maior. Tendo um prazo de 90 dias, está tudo ok. Você consegue fazer a prova tranquilo. Nós orientamos que não vá com relógio, não vá com boné, não vá com óculos, porque tudo isso não é permitido. Aí você vai pegar aquele saquinho que o fiscal dá, vai encher de coisa, talvez esqueça, né? Isso. Então, caneta de cor preta, caneta de tubo transparente, esferográfica de cor preta, seu documento oficial, a vontade de fazer a prova e fechar a prova. O aluno tem que ir. Aí tem a questão da alimentação. Inclusive, nós tivemos o apoio aí da nutricionista Maiana, e esta segunda prova vai ter aí outras orientações de alimentação, porque o alimento é importante demais, né? Mas também não é qualquer alimento. Então é pertinente também você levar o seu lanchezinho, mas não é todo lanche. Uma coisa que eu percebi, eu também fiz a prova, e é uma dica importante. Muitos alunos pegam uma garrafinha de água bem geladinha, passou a madrugada no congelador e coloca em cima da cadeira. Aí se atrapalha, molha o cartão de resposta, acaba prejudicando a prova. São coisas assim simples, que basta uma situação dessa, o aluno, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? De repente perdi o fio da meada, é o dia da prova, acabou se prejudicando. Então muita atenção em relação a isso. A localização, essa realmente merece atenção. Por quê? Analise comigo. Milhões de candidatos fazendo a prova, o INEP tem a logística de distribuir próximo aos endereços, mas agora nós temos um quantitativo reduzido. Então, nem todo mundo vai fazer prova perto de casa. Não posso dizer a maioria, mas nem todos vão fazer. Por quê? Porque tem um quantitativo menor. Então, acreditamos que vai ser uma média aí de 3 a 4 lugares. Então, você pode morar longe e não conhecer aquele local. Exato. Daí a importância de ir antes. Então, hoje é quarta-feira, a prova vai acontecer no final de semana. Tira um tempinho amanhã. Minha rota vai ser essa, vou sair 1 hora, vou chegar 1 hora antes, vou pegar tal ônibus. Se der errado, pego tal rota, me organizo desse jeito. Essa rota vai estar com um evento acontecendo próximo à Arena das Dunas, outro próximo ao FRN, outro no Alecrim. Então é importante realmente a rota. Importante porque nesse período agora são menos alunos, então com certeza menos locais de prova, e pode ser que os endereços aí não deem certo. Lembrando, de repente você acessou agora o Facebook, quem são os alunos que vão fazer a prova? Aqueles alunos que fizeram prova no Floriano, já foram comunicados dizendo o local de prova, na primeira edição, que estava ocupado, e FRN da Zona Norte e Anísio Teixeira. Então essas escolas não houve a primeira edição, então eles vão fazer a segunda edição. Se de repente você não viu, dá uma olhada no teu e-mail, o e-mail que você se cadastrou na inscrição do Enem, e olha lá a sua localização de prova e faça. Aproveita a oportunidade que vai dar certo. Bacana. E lembrando que aqui embaixo você está vendo que está aparecendo um link. E nesse link a gente está disponibilizando, vai disponibilizar todo o conteúdo que a gente preparou, que eu falei aqui agora há pouco, que a gente reuniu junto com a equipe do CDF para que você tenha
um bom resultado nesse Enem. Então, acessa aí o site do Novo, tem o link já direto aqui. Qualquer coisa você pode acessar novojornal.jor.br e procurar lá a área destinada ao Enem. E você vai ter acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita, você pode baixar no seu celular. E lembrando que o CDF também prepara um material especial com algumas dicas, né? Inclusive com o tema da redação. Na primeira chamada, esse material que o CDF fez, né? Todo mundo que foi fazer a prova recebeu esse material, alguns no celular, outros no abanador, né? Não sei como é que chama. O leque, a gente chama de lequezinho. E lá naquele leque tinha lá o tema da redação que foi solicitada no Enem, a questão da intolerância religiosa. Ou seja, o pessoal deu o tema da redação, quem estava lá com esse leque se deu bem. É verdade. Então não perca essa oportunidade, baixa no seu celular, fica com aquilo. Também tem recomendações sobre questão de alimentação, né, de caneta, do que levar para a prova, e enfim. Eu queria saber agora do professor Iano, essa mudança, né, né, o aluno ia fazer a prova numa data e de repente não foi. Anderson falou aqui que muita gente já queria estar de férias e não está. Isso mexe um pouco com o emocional, isso pode atrapalhar de alguma forma, e se sim, como fazer para que o aluno fique focado, para que ele esqueça essa questão e fique focado naquilo que ele estudou e naquilo que ele tem realizado esses dias? Pois bem, Luan, muitos alunos ficaram imaginando, aqueles que ficaram fora da primeira prova, né, ficaram imaginando que a segunda prova seria um pouco mais difícil na cabeça deles, né? E aí, como eu falei no meu primeiro discurso aqui, a prova do Enem é uma prova muito imprevisível, mas ela também é muito coerente. Ela segue toda uma estrutura de contextualização, de interdisciplinaridade. Então, a prova do Enem, ela segue uma lógica bem praxe mesmo. Ela apresenta questões de nível médio, fácil e difícil. Ela apresenta 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. Essa é uma lógica do Enem, que até a TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item, leva em consideração sua correção a partir daquilo. Portanto, você não fique preocupado. Esta prova, ela não vai ser mais fácil e nem vai ser mais difícil do que a outra. Ela vai seguir uma lógica coerente de acordo com os documentos do MEC, que propõe o Enem, certo? A única situação que ela vai vir diferente, que nós esperamos, são os conteúdos, mas que fique tranquilo que serão todos aqueles conteúdos batidos em sala de aula, nas suas videoaulas aqui no Novo também, certo? E que também esse papo que nós estamos tendo aqui, né, vai trazer informações que vai te ajudar a responder. Então não tem nenhuma problemática não, certo? Fique tranquilo, da mesma forma que vocês estavam tranquilos na primeira etapa da prova. O Igor Veríssimo está ligado aqui com a gente, esteve aqui também, está dizendo: Iano, super professor de História. O Emerson Azevedo, grande professor, grande amigo. Luiz Carlos Noronha, abraço, também amigo. esteve aqui ontem, está ligado com a gente. Maiana, o Eider Costa, grande professor Iano, um abraço. Grande Eider, abraço, meu amigo. Eu queria saber, professor, se existe alguma recomendação para o aluno começar a responder pela mais fácil, pela mais difícil, o que é que ele tem que fazer na hora da prova? Na verdade, para o aluno, que é um sujeito mais ingênuo, se nós compararmos a um professor fazendo uma prova, ele nem sempre vai saber eleger uma questão fácil ou uma questão difícil, né? Mas eu sugiro que ele, quando pega uma estrutura de uma questão, o Enem ele traz uma questão bem cristalizada. Ele sempre começa com um gênero textual, que pode ser uma citação, um gráfico, uma imagem. Aí em seguida ele vem o enunciado da pergunta, certo? Ou seja, o que a pergunta está desejando daquele candidato, e na sequência vem as 5 alternativas. Muitos alunos começam a ler aquela citação, aí aquele texto que tem de 4 a 8 linhas, lê. Aí no final da leitura, às vezes, ele perde o conteúdo da leitura. Aí vai ler a pergunta. Quando ele lê a pergunta, ele fica se pensando: mas o que é que o texto queria dizer mesmo? Aí ele volta a ler o texto de novo, porque agora ele sabe o que a pergunta está querendo. Então, para otimizar esse tempo, eu sugiro que ele comece pulando aquele fragmento de texto. Leia logo a pergunta. A pergunta é um enunciado que está entre o texto e a alternativa. Quando ele lê logo a pergunta, Luan, ele já vai saber o que o texto trata. Então ele lê a pergunta, beleza. Aí ele volta para o texto, para a imagem, contempla ela, faz uma leitura. Daí que ele tem uma possibilidade grandiosa de saber o que a questão quer. Daí que ele pode mergulhar com sucesso para a alternativa correta. É uma forma dele otimizar o tempo, de estar mais por dentro,
certo? Nem sempre o aluno tem como eleger a questão fácil e difícil, embora algumas sejam bem evidentes e fáceis. Bacana, uma dica aí preciosa então, né, que o professor Iano deu, de você já pular, já ir direto para saber o que é que a questão pede e aí buscar e pescar, né, a resposta no enunciado do texto. Lembrando que amanhã a gente está aqui de volta, né, durante toda essa semana a gente está aqui com lives, com dicas rápidas, como a gente está hoje aqui com o professor Iano, com o Anderson Leão, para trazer para você sobre o Enem. E sexta-feira a gente vai fazer aqui um aulão a partir das 18 horas com toda a equipe CDF. Né? Esse aulão vai durar aí 4 horas e você vai ter acesso a toda a revisão da prova do sábado. A gente fez esse aulão aqui na primeira chamada e foi simplesmente o maior aulão virtual do Enem. Sucesso total. Milhares de pessoas, gente que nem é daqui do Rio Grande do Norte, Verdade. de outros estados, muita gente teve acesso e foi o maior aulão virtual do Enem e o melhor de tudo, tudo de graça e com a equipe que você já conhece, que é especializada em aprovação. Então, sexta-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui com esse aulão. No sábado, 19h30, dá tempo você ir para a prova, voltar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho. E 19h30 a gente faz aqui o comentário da prova com também toda a equipe CDF. E já faz o aulão do Prova dia do seguinte, domingo, pra exatamente. Prova do domingo. E no domingo, o último dia de aplicação de prova, dia 4, mesmo esquema, você vai fazer a prova, volta, relaxa, tira aquele peso das costas e às 7h30 a gente entra ao vivo aqui também para trazer para você o comentário da prova e aí você vai ter certeza que teve uma boa nota e que foi aprovado no Enem 2016. A gente vai estar aqui com o Anderson, vai estar aqui com o professor Iano, com toda a equipe do CDF e o pessoal já está falando aqui que parece que essa semana o professor Osley vai assumir alguma coisa. Eu não sei ainda do que se trata, mas está aqui um clamor popular para que ele assuma alguma coisa, hashtag Osley vai assumir. Um abraço para o professor Osley, ele que é judoca também, é companheiro nosso, né, de tatame. É o Osleossauro, meu amigo, É. a maior autoridade que tem na matemática, viu? Um abraço para o professor Osley. Anderson, Muito bem. Iano, mais alguma dica, alguma coisa para tratar? Eu queria que vocês fizessem um convite aqui para amanhã. Muito e bem. para E, sexta-feira. assim, parabenizar a parceria, né? Luan, parceiro, toda a equipe aí, Paulinho, Everton. Tem sido muito bom, inclusive essa semana as dicas de formas mais diretas, mas não perca sexta-feira. Sexta-feira vai ser assim, uma aula muito boa. Nós realmente acreditamos na equipe, né? Ontem tivemos ali uma aula da saudade com os alunos do terceiro ano e pudemos ver a reação dos alunos envolvidos com a equipe. Professor Iano Medeiros, né, registrar aqui ao vivo que foi o professor homenageado da turma, né? Também, Parabenizar aí também Obrigado. o professor homenageado. Então a gente acredita muito na equipe, a informação que a equipe traz. E isso, Luan, é interessante porque os nossos professores não se limitam somente a um diploma, a uma graduação. O professor Iano, por exemplo, é especialista em humanas. Analise comigo, ó. O Enem, ele trabalha com áreas. O Enem tem 5 áreas. São áreas do conhecimento. Veja, se você é um bom aluno em química, você é em uma disciplina de 5 áreas. Então, humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, isso dentro de uma área. Já imaginou você pegar 4 disciplinas e preparar uma prova de 45 questões? E a prova do Enem, ela é caracterizada por área, ela exige muito do professor, tanto é que muitos professores tiveram dificuldade nessa transição. Então, por exemplo, o professor Iano é um exemplo disso, e a equipe, que eles se especializam, estudam e pesquisam as provas, o perfil, você veja que orientação, terrorismo, 15 anos, ou Trade Center, reação, como é que funciona, então tudo isso é pesquisa. Exato. Então, o historiador, ele é um pesquisador, né? Então, o professor é especialista nessa área, então a gente confia muito na equipe, a equipe CDF realmente falta palavras para comentar. Então, sexta-feira, toda a equipe vai estar aqui, com todo o ânimo e gás, juntamente com o acolhimento aqui da parceria. Então, vai ser outro mega aulão, sucesso total. Então, você que de repente já fez a prova do Enem e, rapaz, eu não fui muito bem, eu acho que eu vou precisar mais estudar um pouco, já aproveita e começa a entrar no ritmo. Uma certa vez teve um aluno nosso que eu achei muito interessante esse exemplo do pai dele. O camarada preparando para medicina. E medicina, gente, a gente sabe que é um curso realmente muito concorrido. Muita gente boa não entra por causa de um detalhe, boa mesmo. E aí, na época, o resultado saiu primeiro na televisão. E aí a família toda esperando o nome do rapaz sair. Chegou a letra dele, não saiu. Sabe qual foi a reação dele? Olhou, o nome não saiu, voltou pro quarto dele. Aí o pai dele ficou muito apreensivo, preocupado. Meu Deus, e agora? Quando abriu a porta, o que o menino estava fazendo? Estudando. Estudando. Meu filho,
pai, não deu certo, vou continuar estudando. Então a gente ter esse perfil, esse feedback, né? Então, se você conhece alguém que vai fazer a prova, que de repente está querendo relaxar, descansar, dá o toque, olha, o Novo Jornal continua com a maratona com o CDF, assista lá, sexta-feira, foca nos vídeos, pega as dicas, pega as orientações, registra, manda a pergunta e com certeza, meu amigo, vai ser show de bola. Galera massa, né não, professor? Isso, uou. Show de bola, professor. Obrigado pela presença. Nada. Queria que o senhor desse aí o convite, né, para sexta-feira, para amanhã, para essa semana, para quem está nos assistindo aí. Beleza, a princípio um alô, uma galera lá do Aldo Fernandes, certo? E pessoal, sexta-feira, a partir das 18 horas, a equipe de humanas, certo? Eu e outros colegas de geografia, história, enfim, estaremos aqui praticamente entregando a prova para vocês. Essa é a nossa esperança, como fizemos há semanas atrás na primeira apresentação do Enem, certo? Então, como o coordenador Anderson falou, é um trabalho que o professor vem fazendo associações. Verdade. Não basta apenas conhecer o conteúdo, saber transmitir para o aluno, mas ter a sensibilidade de perceber o que é pertinente, o que o mundo dos concursos, do Enem, certo? O que o MEC vem trabalhando, o que o contexto nacional e internacional vem mais pleiteando. Então nós fazemos aquele filtro, vai coletando, até fazer aquela associação. Portanto, sexta-feira, quero você ligadinho no seu notebook, no seu smartphone, certo? Vai ser a maior apresentação deste Enem para essa segunda chamada. Fique atento, como o coordenador falou, convide o seu coleguinha lá e daqui para lá, relaxe, nada de ficar em casa rabiscando muita coisa, certo? Relaxe e espere o dia exato para você ter a prova do Enem, que na sexta-feira às 18 horas. Valeu, galera massa! Uou! Show de bola, pessoal. Então, você que chegou depois aí, volta para o início, assim que terminar essa live, o vídeo fica disponível na nossa página, volta lá para o início. Esses dois aqui já deram muitas dicas preciosas para você que vai fazer o Enem. E compartilhe esse vídeo na sua timeline, marque aí seus amigos, seu familiar que vai fazer o Enem nesse fim de semana. E fique ligado com a gente, sexta-feira a gente está aqui às 18 horas para esse grande aulão. Vai ser também um grande aulão virtual, maior aulão virtual que a gente vai fazer mais uma vez para esse Enem 2016 e que você tenha, né, um bom êxito nessa prova e possa ser aprovado nesse Enem 2016. Fique ligado com a gente nas nossas redes sociais, Novo Jornal RN, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, onde você estiver, a gente também vai estar lá. E acesse o nosso site, novojornal.jor.br, lembrando que o link para você acessar e ter acesso a esse material todo gratuito está passando aqui embaixo. Fique ligado com a gente que a gente volta a qualquer momento em outra transmissão ao vivo. Valeu, boa tarde aí para vocês. Valeu, gente. Amanhã, matemática, 16 horas. Continua as dicas e sexta-feira tamo junto aí. Até amanhã. Valeu.